Acho que aí vocês estão vendo a minha tela, né? Aqui. Ok. Círculo de Moore e critérios de falha. Por que são importantes e para que servem? Eu sempre falo que são importantes por dois motivos. Tá? Primeiro que nos permitem avaliar estruturas ou equipamento existente, e outra é projetá-los, tá? Caso não exista, projetá-los com segurança. Tá? Neste caso, onde abordaremos os critérios de falha, nós introduzimos dois critérios de análise, que é o tipo de material, ou seja, se o material é dúctil ou frágil. Entende-se dúctil como todo material metálico, tá? E frágil podem ser materiais como concreto, louças, pedra, vidros, etc. Devemos tomar cuidado, sim, quando estamos fazendo cálculos em lugares com temperaturas extremas, onde materiais dúcteis podem se comportar como frágeis, tá? Quando eu trabalhei na indústria automotriz, acho que falei para vocês, me avisam se não contei a mesma história já, tá? Que é bem a cara deste problema aqui. Numa das células de manufatura, tinha um operário com um ventilador, tá? Então, quando saía o dente da engrenagem que ele estava fabricando, esse ventilador forçava uma têmpera, tá? Então, essa engrenagem que ia no próximo processo de manufatura estava projetado para desbastar uma peça dúctil, desbastava, na verdade, uma peça frágil, né? E o levantamento para resolver esse problema foi contratar engenheiros. Eu trabalhei nesse projeto, análise matemático, numérico, e ninguém sabia que diabos era, né? Era só o ventilador que dava, que transformava um material, né, que devia ter o grau mais arredondado, né? Material lá, perlítico, sei lá, o, digamos, o grão era arredondado, sem tensões internas, e a têmpera transformava em um material martensítico, a microestrutura é martensítica, ou seja, sumamente frágil. Então, qualquer golpe, né, fazia com que essa engrenagem se quebrasse. Então, daí muda todo o comportamento, todo o equacionamento que descreve a dinâmica do material, tá? Considerando, então, os choques térmicos. Também, outro exemplo, na mineração, quando se trabalha perto de fundições, tá? O material, as estruturas que estão envolvidas, vão baixar seu limite de escoamento, ou limite para falha, tá? Porque estamos trabalhando em outra temperatura. Bom, até agora nós vimos que mecânica dos sólidos estuda a distribuição de tensões e deformações, né? Coloquei aqui uma figurinha representativa dessa ideia. E essa distribuição de tensões e deformações, a maioria das vezes, nós temos dois limites importantes, né? Esse é o nosso critério para ver se aguenta ou não aguenta as cargas externas, que são as tensões normais de escoamento e de ruptura. Mas em carga uniaxial, tá? Todas essas tabelas que vocês podem encontrar no final dos livros de resistência de materiais, ciência dos materiais, metalúrgia, etc., sempre vão aparecer esses limites, tá? Tensões de escoamento, tensões de ruptura, obtidos de uma máquina de tração axial, ou seja, quer dizer isso, pega no material,
e começam a tracionar em uma única dimensão, tá? No eixo Y, por exemplo. E daí que se levanta essa curva tensão de formação que nós conhecemos. Só que isso não é totalmente representativo da realidade, porque vejam que nós vamos ver que as peças estão submetidas a esforços combinados em diferentes direções. Então, se nós quisermos analisar, por exemplo, o que ocorre em uma peça de um carro que é submetido a muitas cargas, na verdade deveríamos utilizar uma máquina de tração que reproduza todas as cargas reais e com as magnitudes e orientações que ocorre no carro, né? Ali teríamos uma representação mais verdadeira do que ocorre com essa peça, com esse material, tá? Só que fazer uma máquina especial para cada peça de um veículo, ou para cada peça de análise, custaria muito dinheiro, tá? Isso se faz, aliás, tá? Na área que eu participo, que é da biomecânica, se simulam cargas humanas, tá? Por exemplo, em próteses se fabricam máquinas de tração e compressão que simulam a carga real humana, tá? Claro que é muito mais um projeto muito mais elaborado e de maior valor, tá? O que fazer então nas universidades, nos laboratórios, nos centros de pesquisa que só temos uma máquina de tração e não temos os recursos para montar uma máquina específica para cada tipo de falha? Então, nós temos a ferramenta que veremos nesta aula. Ou seja, com esta aula, nós podemos inferir a partir de um ensaio de tração uniaxial o que ocorreria com nossa peça submetida a cargas muito mais complexas, tá? Ou seja, com forças, torques, carregamentos que ocorrem em diferentes magnitudes, direções e orientações, tá? Sem necessidade de montar uma máquina que provoque as cargas de maneira experimental, tá? Não sei se me expliquei bem. Tem dúvidas em relação ao que eu falei? É importante que entenda porque esse é o fundo, tá? É o fundo dessa matéria, é a aplicação. Vamos lá. Eu quero responder. Perfeito. Perfeito. Mas eu vou reforçar. De todos modos, se vocês vão em alguma revista científica de mecânica dos sólidos, ou de biomecânica, ou de mecânica veicular, ou qualquer, né, revista de engenharia, vocês podem encontrar equipamentos de simulação das cargas, tá? Até na engenharia têxtil também tem, tá? Eles fazem máquinas especiais, tá? Onde tem que reproduzir carregamentos específicos, tá? E, em especial, a engenharia têxtil é bem complexo, porque as fibras têxteis não têm um comportamento linear, são fibras cujo comportamento é exponencial, tá? Ou seja, hiperelástico. Portanto, são difíceis de modelar matematicamente, e muitas vezes essas curvas têm que ser levantadas experimentalmente, né? Bom, seguindo então. Vamos em esta. Então, para obter a tensão de escoamento e a tensão de ruptura em elementos submetidos a esforços combinados, né, são necessários análises mais elaborados, né, do que uma análise uniaxial, como mostrei, né? Então, é aqui onde entram os critérios de falha, tá? Uma ferramenta, como falei, nos permite analisar estruturas com cargas bem complexas a partir de uma única curva tensão de formação uniaxial do material, tá?
uma ferramenta poderosíssima, no sentido que simplifica muito nosso tempo investido para obter resultados, né? Então, eu fiz aqui um diagrama de fluxo bem simples, né? Como que seria a nossa análise de forma bem abrangente? Começamos, então, com o que nós vimos nas aulas passadas, tá? Que é a distribuição das tensões das cargas combinadas em pontos de interesse, tá? Então, temos uma peça com várias cargas em várias direções, porque nos interessa um ponto em particular, um ponto. Então, fazemos aquela análise do princípio de superposição, tá? Verificamos aí a soma ou resta aí das tensões naquele ponto de interesse e nos vai dar, então, nosso elemento infinitesimal com as tensões nas orientações ortonormais, tá? Em x e em y. Tá? Daqui, como meu elemento infinitesimal, eu vou até desenhar caneta. Tá? Isso daqui corresponde ao nosso elemento infinitesimal, tá? Com as tensões que coincidem com nossos eixos verticais e horizontais tradicionais. Tá? Aqui vai aparecer o tal x e y e aqui também. Então, a partir deste elemento infinitesimal que coincide com nossos eixos coordenados tradicionais, nós podemos montar um círculo de Mohr. Tá? Com esse círculo de Mohr podemos obter, então, as tensões principais, σ1, σ2, tá? E nos vai dizer em que ângulo está. Então, daqui nós encontramos, olha, tem um elemento infinitesimal cuja tensão principal vai ser σ1, tá? E vai estar, sei lá, a 35 graus. Tá? Não se encontra aqui em 0 graus. A tensão principal está a 25, então a falha poderia acontecer ali. E também podemos encontrar a orientação do elemento que tem a tensão cisaliante máxima. Tá? Agora, conhecendo essas tensões principais e cisaliante normal, vamos determinar se o material resiste ou não, tá? Adicionando aquele critério, ou seja, qual tipo de material estamos analisando, se o material dúctil ou frágil. Então, não existe um único critério de falha, né? Como disse, temos critérios para materiais frágeis e dúcteis, tá? Então, aqui, repetir o que já disse, né? Cuidado ao selecionar o critério de falha para material dúctil ou frágil. Temos que considerar as condições de contorno, tá? A temperatura. Vejam ali no YouTube, por exemplo, um aço ao carbono, quando é colocado a menos 40 graus Celsius, ele se quebra, parece um cristal, tá? Acho que no Mythbusters, né? Os caçadores de mitos colocaram isso, né? Colocaram uma prancha de aço ao carbono, ali na Alasca, tá? 20, 40 graus embaixo de zero, e davam uma martelada e quebrava. Ficava extremamente frágil, tá? Perdia as características dúcteis e de resistência que o caracterizam. Então, é bem importante considerar a temperatura onde estamos trabalhando. Tá? Voltando aos critérios de falha, os mais comuns são dois. Dentro dos que abordam os materiais frágeis, temos o critério da máxima tensão normal, ou teoria, por isso teoria da máxima tensão normal. E aqueles que abordam os critérios de falha para materiais dúcteis, temos o critério da máxima tensão cisaliante, ou de Tresca, e o critério da energia máxima de distorção, ou von Mises. Tá? Nós vamos analisar este daqui, tá? Da máxima tensão cisaliante. Numericamente, é muito parecido a este da energia máxima de distorção.
tá? Só que é muito mais fácil de obter. Tem um pequeno erro, pequeníssimo erro, onde o critério da máxima energia de distorção é mais exato, tá? Só que é tão complexo chegar neste critério, obter valores nesse critério de energia máxima de distorção, que vale a pena para nós analisar o critério da máxima tensão cisaliante. Aliás, esse critério da máxima energia de distorção, quem tiver interesse pode verificar nos livros tradicionais de mecânica dos sólidos, de resistência a materiais, só que é utilizado em softwares de simulação numérica, tá? Onde ter uma exatidão maior, tá? Ou diminuição do erro é importante. Tá? Ali fazem análise numérico no sentido de obter valores de tensão e deformação muito mais exatos. Tá? Eles fazem, por exemplo, pegam uma peça qualquer, está falando de software de simulação numérica. Você faz uma malha, ou seja, uma discretização da peça analisada, podem ter milhares e milhares de divisões essa malha, ou também chamada de mesh. SolidWorks também tem essa ferramenta. O ANSYS, né? Quem já ouviu falar do ANSYS? É um software de elementos finitos, ou simulação numérica. Então, fazem essa malha, e cada nó que aparece aqui, é uma réplica das equações que nós vimos, tá? Ou também podemos dizer que cada divisão daqui corresponde a um elemento infinitesimal, tá? Como tensor de tensões, tá? Então, esse critério de máxima energia é utilizado aqui no software de simulação numérica porque dá um menor erro, tá? Só que nós vamos ver, então, um critério muito mais simples. Os resultados são muito semelhantes, tá? Só que a abordagem é mais simples, tá? Ok. Até aqui, tudo bem? Tem alguma pergunta? Tudo certo. Ok. Então, recapitulando, vamos ver dois critérios. Um para materiais frágeis e um para materiais dúcteis. O critério para materiais frágeis é a teoria máxima, o critério da máxima tensão normal. Ali se estabelece que o material frágil falha por fratura. Assim de simples, tá? Não tem nada complicado, tá? Falha pela fratura. E os materiais dúcteis, utilizamos o critério da máxima tensão cisaliante. Aqui é um pouquinho mais elaborado, tá? Esse critério. Nesse critério, diz que os materiais dúcteis falham quando entram em escoamento, tá? Em escoamento. E aqui temos uma observação, tá? As duas teorias, né, admitem que a resistência dos materiais na tração e na compressão são iguais, tá? Isso é uma premissa. É uma premissa. Não é necessariamente o que ocorre na realidade, mas nós fazemos uma simplificação, tá? Como não é totalmente real, tá? Tentamos absorver esse erro colocando fator de segurança, tá? Engenheiro adora fator de segurança que absorve todos esses errinhos, tá? Mas funciona, gente. Eu já falei para vocês que as falhas por tração em materiais frágeis ocorrem de maneira abrupta e o limite é bem menor, tá? Ou seja, quando estamos tracionando um concreto, é muito mais provável que precisemos de menos força para que esse concreto falhe, do que a força para falha na sua compressão. Isso é pela dissipação das falhas ou das grietas, ou das bolhas, né? Um concreto, ou uma pedra, uma rocha, também pode ter microfissuras internas ou bolhas de ar dentro. Então, na tração, essas pequenas falhas se propagam rapidamente. Então, a falha ocorreria antes por propagação das falhas e não necessariamente
pela resistência do material em si. Tá? É por isso que, teoricamente, a resistência seria a mesma em tração e em compressão. Tá? Tirando as microfalhas, mas, na realidade, nunca vamos encontrar um material que não tenha falhas. Vamos começar, então, com a teoria da máxima tensão normal, tá? Ou critério da máxima tensão normal. Ali se estabelece que a fratura ocorre sempre que a maior tensão normal no ponto da peça for maior ou igual que a tensão de ruptura do material. É bem fácil, gente. Isso traduzido em bom português quer dizer, vamos pegar a tensão, as tensões principais, sigma 1, sigma 2, e comparar com sigma ruptura do material que já está lá em tabelas. Só isso. Tá? Vamos comparar se é maior ou menor. Se for maior, quer dizer que falha. Se for menor, aguenta. Tá? Aqui coloquei, nos casos planos de tensão, ou seja, casos bidimensionais, deve-se verificar, então, se as tensões sigma 1 em valor absoluto e sigma 2 em valor absoluto se igualam ou superam a tensão normal de ruptura, sigma rupt. Né? Então, caso sigma 1 ou sigma 2 seja maior numericamente do que sigma ruptura, então temos ruptura. Caso contrário, o material aguenta, não se rompe. Tá? O plano de falha é justamente o correspondente a θ1 linha ou θ1 2 linha, tá? Que é o plano que corresponderia ao sigma 1 ou ao sigma 2. Né? Por exemplo, se nosso material falha a um sigma 1, quer dizer que o plano de ruptura vai ser θ1 1 linha. Tá? Se falha com a magnitude sigma 2, então a ruptura ocorreria no plano sigma 1 2 linha. Lembra daquela figura que coloquei no comecinho do círculo de Mohr, do capítulo do círculo de Mohr, que eram umas rochas ali do Peru, ali da cultura inca, né? Que tem certos ângulos cortados, né? Tem cortes com certa orientação angular. Então, esses são os θ1 linha e θ1 2 linhas, né? Foram cortados para dissipar essas tensões máximas sigma 1 e sigma 2. Né? Por isso que quando tem terremotos, essas rochas já não se rompem, né? São antiquíssimas e ainda resistem. Ok. Temos aqui uma figura de um material frágil, tá? E seu elemento infinitesimal. Vejam que essa peça está sendo tracionada, então o elemento infinitesimal também tem os tensores de tensão normais. Tá? Aqui teria, por exemplo, meu sigma 1. Esse seria meu sigma 1. Esse de baixo também é um sigma 1. Tá? Aqui o sigma 1 se iguala a meu sigma ruptura. Ruptura. O que ocorreu? A ruptura. E vejam que o plano de ruptura está aqui. Tá? Justamente onde ocorre sigma 1. Então, esse seria meu θ1. Tá? Seria, nesse caso, 0 graus. Agora, um caso de torção. O caso de torção. Espera um segundo que eu vou pegar um GIF. Vou mostrar que legal como se cumpre essa figura. Por enquanto, vocês vão analisando o slide. Tá? Leiam o slide e vejam o que diz. Eu já volto. Aqui, pessoal, eu tenho aqui um elemento, um GIS, tá? Um típico material frágil. Então, vamos aplicando uma torção. Tá? Eu vou fazer uma torção nesse sentido e outra torção nesse outro sentido. Tá?
Vamos ver onde que fica o plano de falha. Oh, aqui. Vocês conseguem ver? Eu não vejo minha câmera. Eu vou só um pouquinho tentar me ver. Vocês veem que está a 45 graus. Tá? E vejam que a superfície é helicoidal. Legal, né? Eu quero ver o que estou mostrando. Tá, não sei, não me vejo. Mas todo mundo vê, né? Ficou a 45 graus a ruptura. Por que ocorre isso? Legal, né, Riane? Então, vocês podem fazer em casa, tá? Vejam que isso aqui tem uma explicação matemática. Só quero pegar uma folhinha aqui em branco. Bom, aqui mesmo. Caneta. Se eu faço uma torção nesse sentido e depois nesse outro, meu elemento infinitesimal vai promover, então, tensões tau máximas aqui. Né? Tem uma que é tangencial para baixo, outra, do outro lado, uma tangencial um tau para cima, né? E tem as complementares, uma horizontal para a direita, outra para a esquerda. Né? Que diz nossa teoria, quando temos o plano de tensões cisaliantes? Aqui temos tau máximo. Tá? Em 0 graus temos tau máximo. Acho que tenho 0 graus aqui. Significa que o plano das tensões normais máximas, ou tensões principais, está a 45 graus. Né? Lembra na aula, acho que repassada, as tensões cisaliantes máximas estão desfasadas 45 graus das normais máximas. Então, aqui, vejam que tem um elemento infinitesimal orientado a 45 graus das tensões cisaliantes máximas. Tá? Então, aqui apareciam tensões sigma 1, né? Sigma 1, tensão normal máxima. Tá? E então, nessa orientação de 45 graus, que a minha tensão normal máxima provoca a ruptura do meu material frágil. Tá? Por isso. Dúvidas até aqui? Não? Então tá. Só para reforçar, isso ocorre só em materiais frágeis. Materiais dúcteis não vai ocorrer isso. Tá? O material dúctil vai falhar por tensões cisaliantes. Tá? Então, digamos que a falha vai ocorrer assim. Imaginem se vocês pegam uma borracha e começam a torcer ela. Tá? Imaginem como ocorreria a falha. Estamos aqui. Então, aplicação da teoria da máxima tensão normal. Consideremos, então, o plano de tensões que coincide com nossos eixos tradicionais. Tá? Temos aqui sigma x igual 20, tau xy igual 15, e um sigma y igual 30 negativo, porque tem compressão. Tá? Então, o que temos que fazer aqui é simplesmente obter as tensões principais sigma 1 e sigma 2 e comparar com a tensão de ruptura que nós podemos encontrar nos livros, tá? Aqui, opa.
caneta. Então, esse material específico tem uma tensão à ruptura de 35 megapascais. Né? Então, nós pegamos os valores de sigma x, sigma y e tau xy de nosso elemento infinitesimal e colocamos na nossa fórmula das tensões principais. Né? Então, numericamente, obtemos que o sigma 1 é 24,2 mega, sigma 2 menos 34. Não importa o sinal, gente, a gente vai pegar só o valor absoluto. Né? Então, o que importa aqui é o 34,2 e o 24,2. Quem é maior? Sigma 2, né? 34. Comparamos 34 com o meu sigma ruptura máximo, obtido de livros. Né? Quer dizer que sigma 2 é menor que sigma ruptura. Portanto, isso aqui resiste, não se quebra. Né? Vejam, por favor, em casa, os que têm os livros de resistência de materiais, mecânica dos sólidos, vão sempre nas últimas páginas. Ali aparecem tensão à ruptura, tensão cizalhante máxima, tá? Aparecem todos os valores. Então, dê uma olhadinha, tensão de escoamento, tá? Então, é daí que se obtém esses valores de referência, tá? Necessários para comparar se nosso material resiste. E nesse slide só coloquei que resiste, né? 34,2 é menor que 35, portanto, resiste. Tá. Esse é outro critério, que o critério da máxima tensão cizalhante é um pouquinho mais complicado. Mas é aquele critério que resolve nosso problema de não ter máquinas muito complexas para poder reproduzir os carregamentos reais, tá? Que são em várias direções, e toda aquela história que eu falei. Então, a teoria da máxima tensão cizalhante diz que admite-se que o escoamento, tá, ocorra sempre que a maior tensão cizalhante atinge um valor limite. Né? O que quer dizer isso? O escoamento não vai ser diretamente visível por nós. Tá? Vamos ter que monitorar que ocorre com a tensão cizalhante máxima. Tá? Então, como nós temos máquinas de tração ou compressão uniaxial, tá? Essas máquinas unicamente nos dão tensão normal de escoamento, tá? Nos dão um sigma escoamento. Tá? Quando a nossa curva... Cadê? Não está aqui a curva. Quando a nossa curva está... Essa curva de tensão, de formação, ela tem uma face linear, e fica horizontal. Essa é a minha tensão de escoamento. Esse é o meu sigma esc. Tá? Quando o material escoa, né? A uma mesma tensão, ele começa a ceder, a se esticar. Tá? Então, isso é a única informação que podemos obter deste gráfico aqui. Tá? Então, nós temos que verificar qual seria uma correlação entre esta tensão de escoamento e a maior tensão cizalhante. Daí, temos que recorrer ao círculo de Mohr. Tá? Imaginemos que temos essa máquina de tração uniaxial que está tracionando aqui um corpo de prova. Vai tracionando aqui, estamos em 0 kg. Tracionamos, vamos adicionando força de tração até chegar ao escoamento. Né? Chegamos nessa parte aqui, sigma escoamento da peça. A peça começa a se deformar muito, muito com uma carga constante. Tá? Então, marcamos aqui
sigma escoamento, tá? No nosso círculo de Mohr. Vejam que está um outro slide aqui. Esse experimento foi feito unicamente com forças longitudinais, tá? Portanto, não existem forças em Y, nem existiriam sigma Y, tá? Também não existiriam tensões cisaliantes, tá? O único que temos aqui é tensão normal, tá? Nessa direção X, tá? Nessa direção X. Então, quando chegamos em nosso limite do escoamento, partindo de zero, nós aqui temos um círculo de Mohr já tridimensional, né? Porque nós forçamos o zero, né, ficar aqui na origem. Tá? Então, no instante que é atingido a tensão de escoamento, nós vamos ter a tensão cisaliante suprema no meio. Tá? Então, o valor dessa tensão cisaliante suprema é justamente o raio. E o raio é a metade do diâmetro horizontal. Veja que esse diâmetro é a distância sigma esc menos zero. Portanto, o valor do diâmetro é justamente sigma escoamento. Tá? Então, essa é a sacada, essa é a grande ferramenta que nós utilizamos. Vejam que, tendo ensaio de tração pura, nós podemos saber qual vai ser a tensão cisaliante de ruptura. Como? Pegando simplesmente o raio do círculo de Mohr. Tá? Esse círculo de Mohr é um círculo que representa uma tensão normal pura, uniaxial. Isso quer dizer que nesse plano aqui em 0 graus, temos unicamente tensão axial. O que não quer dizer que não existam tensões cisaliantes em outros planos. A 45 graus da tensão normal máxima, vamos ter as tensões cisaliantes máximas. Ou, nesse caso, supremas, né? Porque é um círculo tridimensional. Tá? A 45 graus. Como vemos que está a 45 graus? Porque aqui está a 90, né? Se no círculo de Mohr está a 90, quer dizer que o nosso plano material vai estar a 45. Tá? Isso foi explicado na aula passada. Então, portanto, se admite daqui para frente que aconteça o escoamento sempre que a maior tensão de cisalhamento, que é obrigatoriamente a tensão cisaliante suprema, no material atinja a metade da tensão normal de escoamento. Ou seja, a tensão cisaliante suprema tem um valor de tensão de escoamento dividido por 2. Assim de fácil, tá? A explicação foi um pouquinho mais elaborada, né? Porque eu tive que utilizar o círculo de Mohr para explicar por que ocorre essa equaçãozinha aqui. Tá? Mas, basicamente, o que significa isso é que podemos obter a tensão de falha, a tensão cisaliante de falha, em função de uma tensão normal que é obtida com um ensaio de tração normal, uniaxial. No entanto, nós encontramos em alguns laboratórios com maiores recursos, que existem máquinas de torção. Tá? A máquina de torção pode obter esse estado diretamente, né? Porque torção provoca tensões cisaliantes. Vou desenhar aqui como seria uma máquina de torção. É uma plataforma, podemos colocar fixa, onde nós colocamos um cilindro com certas marquinhas. Vou colocar uma marca, duas marcas, e colocamos uma marca horizontal. Tá? E aqui colocamos um motor de grande potência.
Temos um motor. Né? Esse motor provoca um giro. E esse tubo oco, vai começar a se torcer. E essa linha que estava inicialmente horizontal vai ficar mais diagonal. Justamente esse ângulo vai ser nosso ângulo de torção. Tá? O ângulo de torção. E daqui, em função do torque, podemos determinar a tensão cisaliente. Tá? E a tensão cisaliente de falha vai ser a tensão do supremo. Tá? Ou a tensão cisaliente que estaria associada a um sigma escoamento. Tá? Dúvidas até aqui? Tudo bem, então? Ok. Então, nos casos em que a tensão cisaliente suprema, tau supremo, né, denominada tau supremo, possui valor igual ao da tensão cisaliente máximo, tau max, ou seja, no caso bidimensional, os planos de falha são os planos correspondentes a θ2 linha e θ2 linha, né? θ2 linha pode corresponder a meu tau máximo positivo e o θ2 linha corresponde ao tau máximo negativo. No caso onde não ocorre essa igualdade, ou seja, tau supremo não é o mesmo que tau máximo, ou seja, no caso tridimensional, os planos de falha encontram-se em posições espaciais mais complexas, tá? Que não vamos discutir aqui. Tá? Mas se alguém fica curioso, pode me perguntar e vou responder, mas não vai ser avaliado. Tá? Digo, no sentido de ter que desenhar tridimensionalmente o plano de por essa falha. Tá? Vamos ver um exemplo? Só um segundinho. Um exemplo bem simples de aplicação da teoria da máxima tensão cisaliante. Consideremos nosso elemento infinitesimal, cujos tensores coincidem com nossos eixos coordenados tradicionais. Queremos verificar se acontece a falha, supondo que estamos tratando com um material dúctil, cuja tensão normal de escoamento é 50 megapascais. Né? Então, primeiro identificamos quem é quem. Né? 30 mega corresponde a sigma x positivo porque sai. 40 é meu sigma y, positivo também, porque sai do elemento, né? Está tracionando para cima e para baixo. E o tau xy é 20 megapascais, 20 positivo, porque a setinha no lado da direita do meu elemento vai para cima. Né? Um positivo. Calculamos as tensões principais, né, com essa fórmula que conhecemos, ou também pode ser obtido pelo círculo de Mohr, como quiserem. Né, e obtemos o valor para as tensões principais sigma 1 e sigma 2. Tá? Sigma 1 nos dá 55,6 megapascais, sigma 2, 14,4 megapascais. Já a tensão cisaliante máxima, obtidos com giros θ de transformação plana, possui o valor de 20,6, tá? Calculando-se pela nossa relação de tau máximo ou calculando o raio do círculo de Mohr, tanto faz. Tá? Então, examinemos esses três valores, tá? Sigma 1, sigma 2 e tau máximo. E também considerando que a tensão de escoamento é 50. Tá? Examinemos aqui no círculo de Mohr. Coloquemos aqui sigma 1, 55, né? Como está dito aqui. 55. Tá? Depois sigma 2, 14. Aqui. 14. Sigma 1 e 14, isso fecha
um círculo de Moore bidimensional. Tá? Então, nesse círculo de Moore bidimensional, nós pegamos o raio dele e obtemos o tau máximo. Tau máximo bidimensional. Tá? Ou pegamos essa fórmula. Como vocês veem, essa fórmula nada mais é que o raio do círculo bidimensional. Agora, essa análise bidimensional pode enmascarar falhas maiores tridimensionais. Tá? Então, como analisamos um círculo tridimensional, forçamos um sigma 3 a ser zero. Tá? Então, forçamos que esse círculo se converta naquele círculo que nós realizamos no ensaio de tração até o escoamento, né? Que o polo desse círculo coincide com a minha origem. Forçamos, então, sigma 3 a ser zero. Então, pegamos sigma 3, sigma 1 e desenhamos o círculo maior aqui. Esse vai ser nosso círculo de Moore tridimensional, cujo raio vai ser agora não tau máximo relativo, senão vai ser tau máximo absoluto, ou tau supremo. Vejam que esse raio é bem maior. Vai ser a metade desse diâmetro horizontal, né, que vai entre 0 e sigma 1. Tá? Então, meu tau supremo vai ser 55,6 dividido por 2. Esse vai ser o tau supremo. Né? Então, já que entendemos a dinâmica aqui do problema, visto desde o ponto de vista de Moore, tá? Verificamos que o tau supremo é 27,8, né? Ou seja, sigma 1 dividido por 2. Tá? E o raio do círculo é multidimensional. Tá? Então, este valor deve ser comparado com a metade do valor da tensão normal de escoamento. Tá? Tensão normal de escoamento era 50. 50 dividido por 2, 25. Tá? Nesse caso, 27 é maior do que 25. Neste caso, o material falha. Tá? Ocorre o escoamento. Ocorre, então, a falha por escoamento. Tá? Dúvidas? Acabou a matéria. Até aqui, gente. Agora eu gostaria de ouvir as suas dúvidas. Bem, tem alguns exemplos ali nas bibliografias, tá? Baixem esse Hibbeler da internet, tá? Que está todo em PDF, também estão os exercícios com soluções. Aqui tem perguntas. Que Ana diz, foi a última aula? Sim, acabou, gente. Para a felicidade de vocês, acabaram. Tá? Lucas diz, a prova 3 vai abordar todo o conteúdo. Então, agora sim. Agora aborda tudo, porque vocês não conseguiriam fazer essa análise de critério de falha sem entender o anterior. Tá? A prova 3 ficou no mesmo dia que foi publicado ali na ementa da disciplina. Para quinta, 13 de maio. Tá? Isso. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, marquem comigo. Tá? Mandem um e-mail, mensagem pelo mundo para marcarmos alguma sessão, tá? de consultas, tá bom? Pessoal, se cuida muito, bons estudos, um grande abraço para todos. De nada, Felipe. Para mim foi um prazer esse semestre, foi bem melhor que o anterior. Um abraço a todos. Tchau, tchau.